Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu vim fazer a atualização do projeto O que faz o Brasil Brasil. Esse foi um projeto que eu iniciei no começo do ano passado. Eu acho que eu não fiz muitas atualizações ainda para ele, mas eu já li bastante e eu já vou explicar o porquê disso. Parece sem sentido, né? Se eu já li bastante, por que não atualizei ainda? Antes de explicar a razão, eu quero falar que vou deixar aqui embaixo o post em que eu falo do projeto, coloco os vídeos de atualização, inclusive o vídeo inicial em que eu explico melhor o projeto e tudo que eu já li, assim no esquema dos outros projetos de leitura que eu faço, né? Tem o post, eu vou colocando lá os vídeos de atualização, em cada vídeo vocês já têm a referência do que eu li. Diferentemente dos outros projetos que tem uma lista a seguir, esse não tem. Esse, na verdade, é um projeto criado por mim e o meu interesse é ler livros de literatura, de ciências humanas de modo geral, que nos ajudem a entender o Brasil como ele é, considerando todos os aspectos culturais, políticos, históricos, geográficos. Eu tenho uma prateleira ali em cima só com livros assim de ciências humanas, então pensem que quando eu tiver bastante fôlego eu vou ler Casagrande Senzala, Raízes do Brasil. Eu tenho todos esses livros assim de formação do Brasil, formação geográfica da literatura brasileira, do Antônio Cândido, economia, formação econômica, enfim. Aos poucos eu vou dar conta. Agora explicando por que eu não atualizei. Porque no último vídeo de atualização eu havia dito que tentaria fazer os vídeos de atualização por período histórico, assim, sei lá, primeira metade do século XIX, segunda metade, ou até um arco temporal menor. Aí eu disse que juntaria, sei lá, uns 3 livros a respeito para fazer o vídeo. Mas isso não tá dando muito certo, porque eu li um montão de coisa para este projeto, só que até juntar 3 no mesmo período, falando do mesmo contexto, foi difícil e aí eu acho que isso não vai dar muito certo. Então vamos fazer assim. Quando possível farei isso. Senão eu vou juntar livros que não tratem necessariamente do mesmo período. Mas eu já tenho um tema que os une, né? Que é livros que nos ajudam a entender o Brasil. Eu já tenho material, livro suficiente para fazer uns 3 ou 4 vídeos de atualização. Falando de 3 ou 4 livros em cada vídeo. Para vocês verem que eu li. Agora parar de trololó. Começar a falar dos livros para este vídeo. Apesar de dizer que é difícil reunir livros sobre o mesmo período, neste vídeo eu vou tratar mais ou menos o mesmo período, que é finzinho do século XIX, comecinho do século XX. Livros que tratam do mesmo contexto. Eu vou falar de 4 livros, né, que abordam uma questão que é bem política no Brasil, né? A gente vai perceber que é mais de falha política, mas não importa. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Eu fiz um vídeo, um dos primeiros vídeos neste canal, acho que é o vídeo mais assistido, acho que por conta do vestibular, né? Não porque o vídeo seja bom, né? É um dos primeiros vídeos do canal, acho que tá horrível, mas os vestibulandos assistem esse vídeo. E é um livro muito bom, ele não parece livro de literatura. O Euclides da Cunha, acho que em 1897, ele trabalha para o jornal Estado de São Paulo e ele vai para Canudos, porque tem lá o Antônio Conselheiro, que já tá dando o que falar por aquelas bandas, né, aquela região da Bahia, tudo mais, que o Brasil não tinha a divisão que tem hoje. Então assim, algum lugar ali perto da Bahia, por ali. E ele vai lá ver o que está acontecendo para escrever para o jornal. Então é um jornalismo investigativo, não é bem isso. É literatura, também não é bem isso. No cinema a gente diria documentário. Para literatura eu não sei muito bem qual termo usar. Mas o fato é que ele começa a descrever o Brasil em termos geográficos, inicialmente, a partir da viagem. Ele vai passando pelo Brasil afora, pense que está em São Paulo, até chegar lá são muitos dias de viagem, né? Pelo menos uns 3. E ele vai descrevendo o que vê. Então é altamente descritivo. O livro é dividido, acho que em 3 partes, sei lá, a Terra, o Homem, né? Todo mundo conhece essa divisão clássica desse livro, né? Porque ele cai no vestibular, a gente vê, a gente estuda no ensino médio, né? E aí pelo menos nas 2 primeiras partes ele é mais descritivo. Então assim, para vestibulando não é tão interessante assim. Mas ele ajuda a gente a conhecer o Brasil pensando numa formação geográfica, né, inicialmente. E o livro não é assim, não parece ser literatura em alguns aspectos, mas em outros tem passagens assim, poéticas, né? Ele é um livro, assim, do ponto de vista formal, formato, ele é um livro híbrido.
você não sabe muito bem o que se está lendo. Está fazendo descrição geográfica, depois ele faz descrição política, é uma espécie de documentário diário de bordo, mas tem passagens poéticas. Bom, mas a gente não precisa encaixar isso num gênero. É perder tempo tentando encaixá-lo em algum formato que é desnecessário. Basta a gente saber a importância desse livro. Ele é muito importante por conta desses aspectos que eu falei, de descrever o Brasil e por conta das reflexões do Euclides da Cunha. Ele faz primeiro descrição geográfica, depois ele começa a descrever as pessoas, ele traça perfil do brasileiro, ele começa a descrever as pessoas e depois o Antônio Conselheiro e o que foi a Guerra dos Canudos. Então, o que se tinha? A visão autorizada, né? A versão oficial da Guerra dos Canudos, que era uma visão política, que também queriam pintar o conselheiro como um louco, que o assassinato dele foi mais culpa dele do que qualquer outra coisa, enfim, aquela história para ficar para a eternidade, para não manchar nada, para não criar revolta, para essas coisas todas. Mas aí quando o Euclides da Cunha vai até lá e descreve o conto, a gente percebe que não foi bem assim. A gente percebe que a questão aqui é socioeconômica. Por ser socioeconômica, política também. Mas aqui tem uma disputa de terras, a gente tem latifundiários sendo beneficiados, a gente tem uma questão social, mais social do que política. Então a briga do Antônio Conselheiro, que já estava com seguidores, tem mais a ver com isso, com esta questão social de reivindicar direitos por terra, e sendo que os latifundiários, a gente sabe, principalmente no Nordeste, né, eles eram beneficiados e eles faziam as próprias leis, então era um corpo a corpo ali que quem não estava perto tinha dificuldade de saber o que era de fato. A gente estava numa República Nova, né, recém-promulgada, eu já nem lembro quem era o presidente da época, mas eu sei que eles mandaram oficiais lá várias vezes e foram derrotados. Então, assim, expedições oficiais, eu acho que só na quarta vez que eles dizimaram, né, acabaram com a população de Canudos. Então, assim, foi uma coisa desproporcional. E a gente sabe que até hoje é assim, né? Esse embate entre povo e governo, né, esse corpo a corpo, quando há reivindicação, a gente sabe que o que reina é a truculência, é pela força que se tenta impor ordem, né? Não é por argumentos, não é por negociação, é sempre pela força. Evidências, claro, quem tem mais poder, poder de fogo, poder numérico de pessoas. E aí, o Euclides da Cunha pinta como isso foi. E é muito bom, esse livro é muito bom. Ele pode não parecer um dos mais agradáveis para ler, principalmente quando você é adolescente, mas ele é muito bom. Ele nos ajuda a entender que até hoje a gente não superou essa forma de fazer política, essa forma de resolver conflitos. Um outro livro que eu quero falar, que eu não tenho aqui fisicamente porque eu li no Kindle, é A Revolta da Vacina, do Nicolau Shevchenko, que é um professor de história da USP que faleceu recentemente. E ele trata exatamente desse aspecto de fazer política. A gente está falando de 1902, vocês percebam que é o mesmo contexto histórico. No período em que o governo forçou a vacinação da população. Por quê? Porque não era legal vacinar, não parecia ser a melhor coisa a fazer? Sim, mas o problema não é a necessidade de erradicar a doença. O problema que eu estou levantando, a forma como se faz isso. Não é uma preocupação humanitária. Ele quis fazer isso para inglês ver, para que os estrangeiros percebessem que o Brasil estava ficando mais civilizado, que não era tão perigoso estar no Brasil, os estrangeiros virem para o Brasil. E a forma de fazer política é essa truculência. Então, eles forçavam, eles invadiam a casa das pessoas para vacinar, então assim, desconsiderando o pudor das pessoas, desrespeitando a privacidade das pessoas, de maneira altamente truculenta, e o Nicolau Shevchenko fala disso de uma maneira bem apaixonada, e ele até pede desculpas no começo dizendo que faria isso, né? Então, apesar de ele ser um professor de história dos melhores, né, eu já tive a oportunidade de ter aula com ele, de ver palestras e tudo mais, ele não foi muito acadêmico, né? Ali tinha uma paixão
pelo assunto, uma revolta, uma indignação, né, no texto. Ele já pontuou isso inicialmente. Ele escreveu isso há muito tempo, ele era mais jovem, mas assim, esse livro é muito bem conceituado até hoje, porque é este calor, essa paixão que fez o livro ficar mais interessante. Talvez se ele tivesse tido aquele distanciamento científico, acadêmico, talvez não ficasse tão interessante assim. Mas a indignação foi um elemento que agregou valor ao livro e, como eu já falei, ele trata disso aqui, desse desrespeito com que o povo é tratado, dessa forma de fazer política que é truculenta, sem sentido e desumana. Agora eu vou falar de dois outros livros que também é mais ou menos desse período e também trata de um aspecto que é de descaso político, que é O 15, da Raquel de Queiroz e Vidas Secas, de Graciliano Ramos. A gente também está falando do início do século. Aqui o 15 é 1915, né, bem início do século, é um pouco depois do que aconteceu em Canudos. E aqui eu acho que o período é um pouquinho posterior, né, por ser de Graciliano Ramos, a gente sabe que ele trata de uma realidade um pouquinho posterior, mas ainda assim Nordeste, né. A gente está falando, com exceção da revolta da vacina, os três dizem respeito ao Nordeste. Aqui, em 1915, aconteceu uma seca danada em Alagoas e a Raquel de Queiroz conta como isso foi. E eu gostei desse livro porque ela trata da perspectiva dos desvalidos e também de quem não é desvalido. Quem é desvalido precisando de quem está bem, né? Digamos que os senhores da Casa Grande e os senhores da Casa Grande como se relacionam com os desvalidos, né? Ajudam ou não ajudam? O que fazem por eles? E aqui tem uma descrição assim de penúria. Eu sempre, quando eu falo deste livro, é a imagem que me vem, eu sempre comento de uma mulher que pega o filho já praticamente morto, morrendo, né, de fome. Não é o filho, na verdade, ela pega uma criança nessas condições para pedir comida. Ela sabe que todo mundo tem dó de criança, então ela sabe que vai ser recebida e vai receber comida. E é o que acontece. Aí depois chega a verdadeira mãe dessa criança, brigando com essa mulher, falando que tá pegando o filho dela para fazer isso, que na verdade o direito é dela. Ela não tá brigando por ter o filho usado, ela está reivindicando o direito de usar o filho para ter comida, né? Isso para mim foi assim chocante. Não estou fazendo nenhum juízo moral de valor, porque quando falta o básico você vai pensar em ética, eu acho difícil, né? Então assim seria muito confortável eu aqui bem alimentada fazendo juízo de valor dessa situação. Mas o que me chocou e me choca é pensar a que ponto o ser humano tem que chegar. O que a miséria faz com as pessoas, né? As pessoas ficam numa condição de indignidade extremada, assim, indizível. A gente que não passa pela situação não para pensar nessas coisas, né? Só quando lê, assim, fica chocado. Mas por que eu fiquei chocado, né? Se eu tivesse parado para pensar nisso, com mais preocupação, com mais atenção, eu perceberia que seria possível. Mas só lendo isso aqui que eu percebi, falei, puxa, que droga. E Vidas Secas a gente já conhece bem também. Esse cai bastante vestibular, da Raquel de Queiroz nem tanto. Mas a história do Fabiano e da baleia, tem gente que tem mais dó da baleia do que do Fabiano, mas a escrita do Graciliano Ramos, o Graciliano é um dos que mais tem diversidade narrativa, assim, dos brasileiros. Cada livro que eu leio dele, eu sempre vou comentar a narrativa, a qualidade da narrativa, não pelo foco narrativo, mas a forma, tudo, foco narrativo, a forma de contar, o efeito que a narração causa na gente. Ele parece que usa e abusa, ele tem total domínio da narrativa, de efeito discursivo, ele sabe o que vai causar na gente, a forma que ele escolhe para narrar. E aqui não podia ser diferente, ele dá uma dignidade ao Fabiano, principalmente, com a forma de narrar, não expondo a falta de instrução do Fabiano. E o Fabiano aqui é uma daquelas pessoas que não tem instrução, mas sente que alguma coisa está errada. Não sabe verbalizar, não sabe articular, mas sabe que está errado. E fica, né, nesse desconforto. Eu já li esse livro 3 vezes. Eu muito provavelmente vou ler mais uma para falar mais sobre ele, porque ele merece. Eu comento aqui. Mas aqui é a situação de seca do Nordeste. E eu já falei para vocês antes. Por que eu falei que isso aqui é uma situação política? Falando já dos dois. Toda vez que a população, um grande número de gente, passa por uma dificuldade, é um problema político. Então, seja de seca, seja o oposto, excesso de água, enchente, seja qualquer outra coisa parecida,
É um problema político, de falta de atenção, de falta de cuidado, de negligência, de qualquer coisa nesse sentido. Se falta água, ou água em excesso que não é tratada, ou qualquer outra coisa, hein? Miséria, a miséria de modo geral, né? Porque qualquer uma dessas duas coisas vai resultar em miséria. É um problema político. E a gente sabe, o Nordeste até hoje sofre muito descaso, sofre muito com a negligência. Até hoje acontece isso, e até hoje também acontece isso, ou seja, os latifundiários é que determinam o que vai acontecer, e os latifundiários têm poder, e os latifundiários querem mais é que o povo fique na penúria, que falte tudo, porque para eles terem muito, outros têm que ter muito pouco. É sempre essa conta desigual, né? Esse cálculo desigual, né? Porque a gente sabe o resultado é a soma zero. Para um ter de mais é porque o outro tem de menos. Onde tem muita miséria é porque tem gente com muito dinheiro. Sempre é assim, em qualquer lugar do mundo. Então, assim, os países pobres demais, tem poucos ali que são milionários, trilionários. Os países em que isso não acontece, né, há uma distribuição mais justa, todo mundo vive com mais dignidade. Percebe que a gente está falando do final do século XIX, início do século XX, mas as coisas ainda são assim. A gente já está no século XXI, mas as coisas ainda são assim. Gostaria de dizer outra coisa, mas eu acho que vai continuar assim por um bom tempo. Gostaria de ser pessimista não, mas é que é um problema que se arrasta há muito tempo. Eu não vejo nenhum indício de melhoria, de nada. Sobre esses 4 livros que eu queria falar, retomando a questão que eu vou fazer atualizações de períodos distintos também, porque senão eu vou demorar muito para atualizar esse projeto. É um projeto que eu gosto muito, então eu quero falar dele com mais frequência, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito, de curtir, de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Facebook e Instagram. Obrigada, beijos e tchau, tchau.